O milionário barbeiro se comove com o mendigo negro que deixa moedas no chão. Era uma manhã ensolarada na cidade de São Rafael, onde arranha-céus reluziam ao lado de favelas coloridas, a riqueza e a pobreza misturando-se numa dança frenética. Um aroma inconfundível de café fresco e produtos de beleza invadia a barbearia de Diego. Um barbeiro que, com suas mãos de artista e uma tesoura como pincel, transformava a vida de seus clientes. As paredes estavam decoradas com fotos de cortes de cabelo icônicos e uma placa brilhante dizia: "Sinta-se um milionário aqui." Mas naquela manhã, algo tinha ares de dúvida, como um sussurro de tempestade. Diego, um homem alto, de sorriso fácil, abriu a porta da sua barbearia quando um som ecoou. Algumas moedas de um copo plástico deslizaram do colo de um mendigo mal vestido. Elas tilintaram no chão de ladrilhos brancos, fazendo o coração de Diego acelerar. Estava ali mais para Diego. Era mais que um simples mendigo, um reflexo de suas próprias memórias apagadas, um eco de uma vida que uma vez foi cheia de promessas. Ele se aproximou, sentindo um aperto no peito, e com um gesto gentil, se agachou para ajudar. "Posso te oferecer um café? Ficar aqui do lado da rua não deve ser fácil", disse Diego, forçando um sorriso. Samuel hesitou, mas aceitou, revelando uma voz rouca que parecia carregada de histórias não contadas. Ao longo de um café quente, as palavras começaram a fluir. Ele era um ex-artista, famoso por suas pinturas vibrantes que uma vez enfeitaram galerias, mas que agora eram apenas lembranças de um passado glorioso, destruído pelas traições que o deixaram sem chão. Mas o que começou como um encontro casual, logo se transformou em algo intrigante. Diego percebeu que existia uma sombra rondando, uma ameaça quase palpável. Samuel mencionou algo sobre uma organização criminosa que estava de olho em seu talento. E todos os sinais apontam. Diego sentia uma espécie de urgência ao perceber que a chance de mudar não só a vida do mendigo, mas também a sua, estava se dissipando, como areia entre os dedos. E assim, com um mar de inseguranças e dúvidas, ambos estavam prestes a cruzar um caminho escorregadio, onde demônios do passado e as promessas de glória traçada por mãos calejadas se entrelaçariam. O que realmente aconteceu na vida de Samuel? E como isso abalaria não só o futuro dele, mas também de Diego? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer. Diego e Samuel estavam imersos em um diálogo profundo. Palavras trocadas como fiapos de conexão em um mar de distância. O café aquecido às mãos de Samuel iluminava seu olhar cansado. Mas havia algo de tenso no ar. Um quase inaudível aviso entre os murmúrios dos clientes. De repente, a porta da barbearia se abriu com um estrondo, fazendo o sino da entrada tilintar violentamente. A sala se silenciou. Um homem, de terno escuro, entrou. Sua presença era tão opressiva quanto o jeito como olhava para Samuel. As linhas de seu rosto eram marcadas, e seus olhos, frios como aço, percorreram a barbearia até pousar em Samuel. O clima quente da conversa instantaneamente se transformou, como um dia ensolarado que vira uma tempestade. Diego sentiu um nó se formar na garganta. Quem é ele? Pensou,
enquanto a curiosidade e o medo se enredavam. Samuel, o homem falou com uma voz profunda e ameaçadora, quase um sussurro, mas suficientemente alto para que todos ouvissem. Você não deveria ter saído do buraco onde estava escondido. As expressões dos clientes mudaram. Murmúrios desconfortáveis se espalharam pela sala. Alguém engoliu em seco, outro sussurrou com os olhos arregalados. Diego se levantou, tentando parecer calmo. Desculpe, mas você não pode fazer isso aqui. Ele sentiu o sangue bombear nas têmporas. Cada batida parecia um tambor de guerra. O homem virou-se, seus lábios curvando-se em um sorriso sarcástico. Fique fora disso, barbeiro. Não é você quem está em apuros. Ele avançou na direção de Samuel, que começou a tremer. O ex-artista parecia uma folha ao vento, como se a ameaça literal do homem estivesse arrancando suas raízes. Você entregou o que eu pedi? Os quadros? A pergunta fez o coração de Diego afundar. Quadros? O que isso significa? Ele lançou um olhar incrédulo para Samuel, que desviou o olhar, envergonhado. A tensão na barbearia era tão palpável que Diego podia quase cortá-la com a tesoura. Samuel, o que está acontecendo? A voz de Diego saiu mais alta do que pretendia, mas ele não se importava. O homem no terno olhou para Diego, e sua expressão mudou, como se tivesse encontrado um aliado em uma batalha indesejada. Ele sorriu, mas não era um sorriso amigável. Ah, o barbeiro se preocupa com seu novo amigo? Ele tem mais a perder do que você pensa. A confusão tomou conta de Diego, como se um manto pesado tivesse sido jogado sobre seus ombros. O olhar de Samuel, que até então era de dor, agora estava em chamas de terror. Diego, sussurrou ele, com um olhar implorando por compreensão. Samuel, me conta o que está acontecendo agora. Diego, exigiu, sentindo o pânico tomar conta. O homem do terno começou a rir, um riso frio que ecoava nas paredes da barbearia. Ele não pode, barbeiro, porque se contar, tudo o que ele teme se tornará realidade. Samuel olhou longe, como se estivesse tentando buscar luz em uma escuridão interminável. Eu fiz algo há muito tempo, e eles vieram buscar agora. As palavras de Samuel foram como um rugido de trovão em uma noite calma. Num instante, o passado dele, que parecia uma sombra distante, agora estava colidindo com a vida de Diego de uma forma aterradora. E se eu não entregar? Samuel desafiou, com uma centelha de bravura. A tensão cresceu. O peso do que estava em jogo aumentava cada vez mais. No seu lugar, eu não arriscaria. Você sabe o que eles são capazes. O homem do terno respondeu, seu tom clínico. O nó na garganta de Diego se apertou ainda mais. Ele estava preso em uma teia de segredos que agora ameaçava não só a vida de Samuel, mas a sua própria. E naquele instante, Diego entendeu. Ele estava muito mais envolvido do que imaginara. Samuel não era apenas um homem perdido na rua. Ele era um catalisador de tudo o que estava prestes a desmoronar. O que mais ele não sabia? Qual era o verdadeiro passado de Samuel que agora ameaçava destruir seu presente? As respostas estavam tão perto, mas inatingíveis como um sonho que se esvai. Diego sentiu a urgência crescer dentro dele. Um grito silencioso para que as peças se encaixassem antes que fosse tarde demais. As vidas deles estavam entrelaçadas e a história mal havia começado. Diego sentiu o peso das palavras de Samuel, como se fossem tijolos caindo em sua cabeça. O homem de terno escuro estava prestes a dar o próximo passo, mas um grito cortou o ar. Era Clara,
uma cliente que estava na barbearia para fazer um corte e que agora se levantava, com os olhos arregalados, olhando para o homem no terno. Você não pode fazer isso. Ele não deve nada a você, Clara bradou, sua voz ecoando pelas paredes do estabelecimento. Todos os olhares foram instantaneamente para ela. O silêncio foi interrompido pelo som de sua coragem. Uma centelha de esperança em meio ao caos. O homem interno se virou. Seus olhos frios encontraram os de Clara. E você quem pensa que é? Não se meteu na conversa. Ele avançou, mas Diego não podia mais ficar quieto. O coração acelerou em seu peito. Acalme-se, isso não é lugar para ameaças. Sua voz soou mais firme do que se sentia. Nesse momento, Samuel colocou a mão sobre a mesa, tremendo. Clara, não, por favor. Fique fora disso. Mas as palavras deles pareciam perder o efeito. O medo nos olhos de Samuel e a determinação de Clara estavam em conflito, e Diego percebeu que a situação ia muito além do que ele imaginara. Então, como se as paredes da barbearia tivessem ouvidos, o terno escuro sorriu, mas era um sorriso vazio, uma máscara de desprezo. Você acha que pode se esconder atrás de um café quente de um sorriso, Samuel? Isso não vai funcionar. A expressão no rosto dele mudava. Um brilho de raiva se acendia em seus olhos. Mas, antes que Diego pudesse pensar em como salvar a situação, algo inesperado interrompeu a tensão. Um estrondo surgiu do fundo da barbearia. Um som devastador que fez o coração de todos parar por um momento. A porta dos fundos se abriu com violência, e um grupo de homens entrou, armados e claramente prontos para o confronto. Os clientes gritaram. A confusão tomou conta. Samuel, o que você fez? Um dos homens gritou. Diego ficou paralisado quando percebeu que um deles era um antigo conhecido seu, um jogador e trapaceiro que ele havia conhecido na adolescência. Você realmente achou que podíamos deixar você sair assim? O homem interno estava agora cercado. Seu olhar se movia de um lado para o outro, como se estivesse avaliando suas opções. Samuel, em vez de recuar, pareceu ganhar coragem. Chega! Eu não vou mais deixar você me controlar. A declaração de Samuel balançou a atmosfera. Mas ao abrir a boca, o ex-artista cavou sua própria cova, e a atmosfera tornou-se elétrica, pesada com as consequências que viriam. Clara viu a transformação em Samuel. Os olhos dele brilharam com uma ferocidade que há muito tempo não mostrava. Diego sentiu um misto de medo e esperança. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, o homem que o reconhecera começou a rir. Um som cruel e cheio de desprezo. Ah, meu velho amigo, você ainda está envolvido com esse cara? O que você tem a ver com isso? Você me traiu? Samuel gritou, a dor e a fúria reconhecíveis em seu tom. Eu não sou mais seu brinquedo. O ambiente explodiu em caos. Os clientes correram para a porta, mas Diego sabia que tinha que ficar. Ele olhou para Samuel, e algo dentro dele mudara. Você não está sozinho, Samuel. Nós vamos dar um jeito nisso. Mas, de repente, o homem interno fez um gesto, e todos os homens armados se posicionaram, prontos para agir. Você não sabe com quem está lidando, barbeiro. Samuel, você vai ter que fazer uma escolha. E num lapso de um instante, a realidade virou de cabeça para baixo. Samuel olhou para Diego, seus olhos moucos de medo e determinação. Diego, a verdade é que eu sou mais do que parece. Eles não estão atrás só das minhas pinturas. E você está mais envolvido do que imagina. O que mais estava escondido sob essa camada de dor e traição? O que realmente vincularia as vidas deles? Diego sentiu o peito apertar, o nó na garganta se tornando insuportável. Ele precisava saber, precisava entender antes que tudo se desmoronasse. A verdade estava perto,
mas o tempo estava acabando. Samuel, me conta. O que você realmente fez? Diego sentiu o peso das palavras de Samuel como se fossem tijolos caindo em sua cabeça. O homem de terno escuro estava prestes a dar o próximo passo, mas um grito cortou o ar. Era Clara, uma cliente que estava na barbearia para fazer um corte e que agora se levantava, com os olhos arregalados, olhando intimidada para o homem no terno. Você não pode fazer isso. Ele não deve nada a você. Clara bradou, sua voz encaixotando-se entre os murmúrios constrangidos dos clientes. Todos os olhares se voltaram para ela, e por um instante a coragem dela pareceu suspender o tenso clima. O homem interno se virou, seus olhos frios encontrando os de Clara. E você quem pensa que é? Não se mete na conversa. Ele avançou um passo, mas Diego não podia mais ficar quieto. Seu coração pulsava como um tambor em seu peito. Acalme-se, isso não é lugar para ameaças. Samuel, pálido como a morte, tremia visivelmente, e Diego sentiu que a situação estava se aproximando do limite. Clara, não. Fique fora disso, Samuel murmurou. Mas a coragem de Clara parecia inflamá-lo. Ela estava disposta a defender alguém que poucos conheciam. Então, como se as paredes da barbearia tivessem ouvidos, o homem interno sorriu. Mas seu sorriso era um vácuo de desprezo. Você acha que pode se esconder atrás de café quente e sorrisos, Samuel? Isso não vai funcionar. Ele então se virou, seu olhar lançando uma sombra sobre todos. De repente, um estrondo surgiu do fundo da barbearia. A porta dos fundos se abriu com violência, e um grupo de homens armados invadiu o lugar, prontos para o que fosse. O grito de alerta ecoou pelos 4 cantos, e o pânico tomou conta. Os clientes correram em direções opostas, mas Diego não conseguia se mover. Samuel, o que você fez? Um dos homens gritou, e esse grito lançou uma onda de terror. O olhar de Diego se encontrou com o de Samuel, e por um momento, eles estavam sozinhos em meio ao caos. Quem são eles? Diego perguntou, mas sua voz mal chegou até Samuel. Um dos homens, um sujeito de cabelo desgrenhado e olhar furioso, se aproximou e parou diante de Samuel, sua presença ameaçadora fazendo o ex-artista recuar. Pensei que estivéssemos juntos nesse jogo, disse o homem, sua voz carregada de raiva. Você realmente achou que poderia nos deixar de fora? Samuel, agora visivelmente agitado, parecia estar preso em uma teia de medos que nem ele entendia. Mas então, ele olhou para Diego com uma determinação súbita. Você não sabe a verdade, Diego. Eu não sou quem você pensa que sou. As palavras dele foram como uma bomba, reverberando na barbearia. Do que você está falando? Perguntou Diego, seu coração acelerando como se estivesse em uma corrida. Samuel deu um passo à frente, sua coragem renascendo nas chamas do medo. Eu fui encontrado. Eles me disseram que eu era filho de um artista famoso, um artista que desapareceu com uma fortuna. E eu posso ter a resposta. A revelação caiu como um peso sobre Diego, e a confusão estampada em seu rosto refletia o tumulto interno. Do que você está falando? Diego exclamou, sentindo o pânico tomar conta. Você está dizendo que eles estão atrás de você por causa disso? Cada palavra que saía de Samuel carregava um eco de algo muito mais profundo. Um segredo enterrado que agora ameaçava romper a superfície. O homem interno sorriu, mas era um sorriso doentio. Você realmente acredita que Samuel é só um mendigo? Apenas um artista falido? Ele é muito mais que isso. A tensão aumentava.
E, numa fração de segundo, a barbearia passava de um espaço seguro para um campo de batalha. Mas o que você sabe que eles querem? Insistiu Diego, seu mundo se desmoronando com a revelação. O passado de Samuel não era apenas sua vida arruinada, era um legado, um mistério que conectava os dois de forma inextricável. Diego, eles não estão atrás das minhas pinturas. Eles estão atrás de um quadro que nunca foi encontrado. Um quadro que pode mudar tudo, Samuel respondeu, sua voz baixa, mas carregada de desespero. Nesse momento, o homem interno ergueu uma arma, e tudo que Diego conhecia estava prestes a explodir. Decisões precisam ser tomadas, Samuel. E você pode não ter muitas opções. E foi assim que, em um piscar de olhos, o passado de Samuel se transformou em uma ameaça latente que não apenas arruinou sua vida, mas também colocou Diego em um caminho sem volta. As vidas deles estavam entrelaçadas de maneiras que nenhum dos dois poderia imaginar. E com a arma levantada, a única coisa que Diego pôde fazer foi encarar o mistério aterrador que os envolvia. Sabendo que a verdade seria mais mortal do que qualquer mentira, o que mais estava enterrado no passado de Samu? Diego sentiu o peso das palavras de Samuel como se fossem tijolos caindo em sua cabeça. O homem de terno escuro estava prestes a dar o próximo passo, e uma tensão imensurável pairava no ar. Então o som agudo de um disparo ecoou pela barbearia, e tudo virou um borrão. Um dos homens armados havia puxado o gatilho, mas em vez de atingir Samuel, a bala acertou bem ao lado dele, cravando-se na parede com um estrondo. O pânico se instalou. Os clientes gritaram e a barbearia transformou-se num campo de guerra. Clara, surpreendida, levou as mãos à boca, os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Enquanto a adrenalina corria pelas veias de Diego, algo em seu íntimo despertou. Ele já não era apenas um barbeiro em sua barbearia. Ele era um homem decidido a proteger Samuel, mesmo que isso custasse tudo. Samuel, vá, agora! Gritou Diego, empurrando Samuel em direção à saída. Mas o ex-artista hesitou, seu olhar fixo no homem interno, que agora sorria de forma fria, como se tivesse planejado tudo. Você acha que pode correr para longe de mim, Samuel? Não há para onde ir. O homem se virou, a arma em punho. Foi nesse momento que um grito estridente retumbou na barbearia. A ex-mulher do homem interno, uma mulher imponente com uma presença poderosa, entrou pela porta da frente, seus olhos penetrantes em busca de Samuel. O clima mudou instantaneamente. Pare com isso, ela gritou, apontando um dedo acusador para o homem. Você não tem o direito de fazer isso. Ele é meu filho. Diego ficou paralisado. A revelação a atingiu como um raio. Samuel, o mendigo que ele havia conhecido, não era apenas um artista falido. Ele era filho de uma mulher poderosa. E o homem interno já não era apenas um perseguidor. Ele era um pai, um homem com um passado sombrio e violento. Clara, que também observava tudo, ficou em choque, a mão ainda coberta pela boca, enquanto murmúrios de espanto preenchiam a barbearia. Você sempre soube, não é? O homem interno provocou, seu sorriso se desvanecendo em uma expressão de desdém. É por isso que você o abandonou. Em um instante, o caos se transformou em um semblante horrorizado. A dinâmica havia mudado completamente. A mulher agora atuava como a defensora do filho, enquanto o pai arrogante se tornava o vilão de uma história que nunca soubera que existia. Samuel tremia, a luz de seus olhos apagando, e Diego sentiu seu coração partir ao perceber que cada palavra esfaqueava a alma do ex-artista. Eu não sou seu filho. Não quero nada com você! Samuel gritou, sua voz soando como um eco de raiva e dor.
Você me perdeu quando me deixou nas ruas. O homem interno se afundou na indignação. Cada palavra de Samuel era uma provocação que o atingia diretamente. Nesse momento, a força da cena cresceu. Diego percebeu que estava preso em uma batalha que transcendeu a barbearia, envolvendo camadas de dor familiar e segredos gritantes. Ele não tinha mais certeza de quem era verdadeiramente Samuel. Era o mendigo que se tornou amigo, ou o filho que se separou de um pai tóxico. E o que isso significava para a vida que Diego pensava que levava? Um novo tiro, agora mais perto, tirou Diego de seus pensamentos, e ele olhou para Samuel. Vamos sair daqui. Agora. Com um empurrão decidido, Diego guiou Samuel em direção à porta de saída, enquanto Clara tentava proteger o caminho, enfrentando o homem. Eu não vou deixar você machucar meu filho outra vez, ela gritou, desafiando-o. Mas a verdade era que a barbearia não era mais um simples salão de beleza, e tudo estava prestes a desmoronar ao redor deles. Com Samuel ao seu lado, Diego deu um passo à frente, avançando para o desconhecido. Sabendo que as respostas que buscava estavam à sua frente, mas a nova camada de traição e pertencimento só aumentava a confusão. De repente, o que parecia um dia normal transformou-se em uma luta pela sobrevivência, em que eles não eram apenas alvos, mas peças de um quebra-cabeça muito maior. O que mais ainda estava escondido, além de todas aquelas mentiras? O que aconteceria quando as verdades fossem finalmente reveladas? O futuro deles estava prestes a se desdobrar de maneiras que ninguém poderia prever. Diego sentiu a adrenalina pulsar em suas veias. Clara estava à sua frente, encarando o homem interno, sua bravura fazendo aparecer uma linha de defesa. Mas toda aquela bravura não poderia proteger Samuel. Não daquela forma. Agora não é a hora, Samuel. Temos que sair, Diego exclamou. Mas a expressão de Samuel estava presa em um conflito interno que Diego não entendia. Havia algo diferente, algo sombrio, e a decisão de Samuel parecia muito mais complexa do que apenas escapar daquela situação. Você não entende, Diego. Não posso sair assim, Samuel respondeu, a voz trêmula mas firme. Eles não estão atrás de mim apenas por causa de quem eu sou. Eles querem o quadro que eu prometi que entregaria. O homem interno abriu um sorriso cruel, mas seu olhar estava fixo em Samuel. Você acha que pode me deixar na mão? Aposto que sabe que eles não vão descansar até que recebam o que desejam. Diego olhou de um lado para o outro, atordoado. Que quadro? Do que você está falando? Ele estava perdido em meio a revelações que nem fazia ideia de que existiam. Mas antes que pudesse obter respostas, a tensão explodiu em uma nova onda de caos. Um grito cortou o ar, e uma mulher, sua mãe, a mulher poderosa que ele não conhecia, entrou na barbearia. Ela tinha a mesma fúria que sempre lhe foi familiar, como se estivesse lutando com demônios que ele não compreendia. Samuel! Ela gritou. E a emoção carregava um peso que deslocou a atenção do homem interno. Eu nunca deveria ter te deixado. Eu sabia que eles voltariam. O choque foi palpável no ar. Diego olhou para Samuel, seu coração acelerando. O que está acontecendo? Esta mulher é sua mãe? O mundo parecia girar ao redor deles. Você não pode. Não agora. Samuel tornou a gritar, mas os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Eu não sou o que você pensa. Você não sabe nada sobre mim. A mulher hesitou, um momento de dúvida cruzando seu rosto. Se você não entregar o quadro, irão te matar, Samuel. Eu não posso deixar isso acontecer de novo. A revelação o atingiu em cheio, e Diego parou para pensar. Era uma corrida contra o tempo,
e a sensação de urgência estava atingindo todos eles. O que mais essa mulher sabia? O que estava escondido nesse tal quadro? Samuel, basta! Diego exclamou. Mas antes que pudesse entender a situação, outra explosão reverberou. Um dos homens armados tinha disparado novamente. A bala ricocheteou contra a parede e Diego sentiu uma onda de pânico subir pela espinha. "Saia da frente!" gritou alguém. E o caos se instalou. As pessoas tentavam se agachar, gritando e tentando buscar abrigo. Os olhares de todos estavam fixos no homem interno, que agora estava cercado pela sua própria família e pelas consequências de seus atos. "Vá, Samuel, agora!" a mulher gritou, enquanto lutava para manter os homens afastados. Samuel hesitou, mas então, em uma fração de segundo, uma ideia aterrorizante lhe ocorreu. "Diego, eu preciso da sua ajuda. Eles não querem apenas o quadro, eles querem você também." As palavras de Samuel ecoaram como um sino. "O que você quer dizer com isso?" Diego sentiu todo o sangue sumir de seu rosto. O passado que Samuel tentava esconder estava agora prestes a desmoronar, e cada segundo que passava tornava mais difícil escapar daquele pesadelo. A tensão estava no auge, e tudo parecia prestes a explodir. A realidade que Diego pensava conhecer estava desmoronando. E ele não sabia mais em quem confiar. O que Samuel realmente escondia? E, mais aterrador, o que tudo isso significava para ele? Ele olhou ao redor, sentindo o nó na garganta se apertar. A resposta estava escondida, mas as consequências já estavam se desenrolando de forma trágica. O que mais ainda estava por vir nesta história sombria? Diego sentiu a adrenalina pulsar em suas veias enquanto puxava Samuel em direção à porta. O tempo parecia desacelerar, e cada batida silenciosa de seu coração ecoava no ar turvo da barbearia. Clara estava à sua frente, encarando o homem de terno, sua bravura fazendo aparecer uma linha de defesa. Mas toda aquela bravura não poderia proteger Samuel, não daquela forma. "Agora não é a hora, Samuel. Temos que sair", Diego exclamou. Mas a expressão de Samuel estava presa em um conflito interno que Diego não entendia. Havia algo diferente, algo sombrio, e a decisão de Samuel parecia muito mais complexa do que apenas escapar daquela situação. "Você não entende, Diego. Não posso sair assim", Samuel respondeu, a voz trêmula, mas firme. "Eles não estão atrás de mim apenas por causa de quem eu sou. Eles querem o quadro que eu prometi que entregaria." O homem interno abriu um sorriso cruel, mas seu olhar estava fixo em Samuel. "Você acha que pode me deixar na mão? Aposto que sabe que eles não vão descansar até que recebam o que desejam." Diego olhou de um lado para o outro atordoado. "Que quadro? Do que você está falando?" Ele estava perdido em meio a revelações que nem fazia ideia de que existiam. Mas antes que pudesse obter respostas, a tensão explodiu em uma nova onda de caos. Um grito cortou o ar, e uma mulher, sua mãe, a mulher poderosa que ele não conhecia, entrou na barbearia. Ela tinha a mesma fúria que sempre lhe foi familiar, como se estivesse lutando com demônios que ele não compreendia. "Samuel!" ela gritou, e a emoção carregava um peso que deslocou a atenção do homem interno. "Eu nunca deveria ter te deixado. Eu sabia que eles voltariam." O choque foi palpável no ar. Diego olhou para Samuel, seu coração acelerando. "O que está acontecendo? Esta mulher é sua mãe?" O mundo parecia girar ao redor deles. "Você não pode, não agora." Samuel tornou a gritar, mas os olhos dele estavam cheios de lágrimas. "Eu não sou seu filho.
Não quero nada com você. O homem interno se afundou na indignação. Cada palavra de Samuel era uma provocação que o atingia diretamente. Nesse momento, a força da cena cresceu. Diego percebeu que estava preso em uma batalha que transcendeu a barbearia, envolvendo camadas de dor familiar e segredos gritantes. Ele não tinha mais certeza de quem era verdadeiramente Samuel. Era o mendigo que se tornou amigo, ou o filho que se separou de um pai tóxico. E o que isso significava para a vida que Diego pensava que levava. Com uma expressão endurecida, o homem interno se preparou para atacar. Mas antes que pudesse fazer qualquer movimento, algo inesperado aconteceu. Uma explosão ensurdecedora sacudiu a barbearia. As janelas tremularam em resposta ao estrondo. O homem interno caiu para trás, atingido por um golpe invisível. As paredes tremiam e o chão parecia ruir sob os pés de todos. "Não!" gritou Clara, enquanto todos se entreolhavam, confusos e aterrorizados. O que estava acontecendo? O ar estava cheio de poeira, e todos pareciam estar paralisados no tempo. Então, por entre a poeira e os gritos, uma figura surgiu. Um homem de cabelos brancos e olhar intenso, conhecido por Diego apenas de histórias passadas. Um veterano de batalhas que um dia ele considerou um pai. "Chega de jogos." A voz era poderosa, ecoando através do caos. Ele olhou diretamente para o homem interno, agora caído e vulnerável, e então virou-se para Samuel. "Eu não podia deixar você se envolver com isso, meu filho." As palavras reverberaram pela barbearia como um trovão. A revelação atingiu todos como uma onda. Samuel olhou para o veterano, seu rosto pálido de incredulidade. Diego sentiu o mundo abaixo de seus pés desmoronar. "Você é seu pai?" A pergunta ecoou na mente de todos, uma confusão coletiva atingindo o grupo. "Você nunca soube?" O homem sorriu, mas havia tristeza em seus olhos. "Eu fiz coisas horríveis, e você foi forçado a crescer sem mim. Mas eu não desistirei de você novamente." As emoções estavam à flor da pele. Agora, o inimigo se tornava parte da família, e a linha entre bem e mal estava borrada como um quadro pintado em um ritmo frenético. Diego sentiu sua cabeça girar. O que isso significava para Samuel? E para ele mesmo? A realidade que parecia clara, agora estava coberta pela névoa da dúvida. Tudo havia mudado. Samuel não era apenas um mendigo com um passado sombrio. Ele era filho de um homem que havia deixado a vida na escuridão. "Samuel, você precisa saber o que eu fiz e como isso nos trouxe até aqui." Enquanto as palavras eram ditas, Diego percebeu que a verdade estava mais distante do que nunca, e a escuridão do passado estava prestes a engolir os três. Uma nova onda de tensão preenchia a barbearia, e em meio ao caos, uma pergunta pairava no ar. Até onde eles iriam para lidar com o legado que os unia? O futuro de todos estava em um fio, e a única certeza era a possibilidade do colapso total. Diego sentiu a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto puxava Samuel em direção à porta. O tempo parecia desacelerar, e cada batida silenciosa de seu coração ecoava no ar turvo da barbearia. Clara estava à sua frente, encarando o homem de terno, sua bravura fazendo aparecer uma linha de defesa. Mas toda aquela bravura não poderia proteger Samuel, não daquela forma. "Agora não é a hora, Samuel. Temos que sair", Diego exclamou, mas a expressão de Samuel estava presa em um conflito interno que Diego não entendia. Havia algo diferente,
algo sombrio, e a decisão de Samuel parecia muito mais complexa do que apenas escapar daquela situação. Você não entende, Diego. Não posso sair assim, Samuel respondeu, a voz trêmula, mas firme. Eles não estão atrás de mim apenas por causa de quem eu sou. Eles querem o quadro que eu prometi que entregaria. O homem interno abriu um sorriso cruel, mas seu olhar estava fixo em Samuel. Você acha que pode me deixar na mão? Aposto que sabe que eles não vão descansar até que recebam o que desejam. Diego olhou de um lado para o outro, atordoado. Que quadro? Do que você está falando? Ele estava perdido, em meio a revelações que nem fazia ideia de que existiam. Mas antes que pudesse obter respostas, a tensão explodiu em uma nova onda de caos. Um grito cortou o ar e uma mulher, sua mãe, a mulher poderosa que ele não conhecia, entrou na barbearia. Ela tinha a mesma fúria que sempre lhe foi familiar, como se estivesse lutando com demônios que ele não compreendia. Samuel! Ela gritou, e a emoção carregava um peso que deslocou a atenção do homem interno. Eu nunca deveria ter te deixado. Eu sabia que eles voltariam. O choque foi palpável no ar. Diego olhou para Samuel, seu coração acelerando. O que está acontecendo? Esta mulher é sua? Mãe? O mundo parecia girar ao redor deles. Você não pode, não agora. Samuel tornou a gritar, mas os olhos dele estavam cheios de lágrimas. Eu não sou seu filho. Não quero nada com você. O homem interno se afundou na indignação, enquanto cada palavra de Samuel era uma provocação que o atingia diretamente. É por isso que você esteve sempre ao meu lado, Diego. Você nunca soube. Samuel disse, enquanto o olhar de sua mãe se tornava desolador. Ele não é apenas um homem do passado. Ele é o homem que me deixou. Nesse momento, uma explosão ensurdecedora sacudiu a barbearia. As janelas tremularam em resposta ao estrondo. O homem interno caiu para trás, e tudo parecia malucamente confuso. Era fim de tudo. Uma onda de pânico tomou conta do lugar, e um grito ecoou, seguido por uma série de barulhos frenéticos. Entre o caos, um homem, enorme e destemido, entrou segurando uma arma. Chega de drama, ele gritou, varrendo com os olhos os presentes. A tensão no ar mudou drasticamente. Samuel olhou para Diego. Ele veio para me proteger. Não posso deixar você aqui. A expressão no rosto de Samuel dizia tudo. Ele estava preso em um ciclo que não conseguia romper. Samuel, escuta! Diego implorou, mas as palavras estavam sendo cobertas pelo caos ao redor. O novo homem baixou a arma, e naquele instante, o mundo inteiro parecia se sustentar em um fio tênue. Vocês não sabem a verdade. Ouvindo isso, Diego se virou para Samuel. O que você está escondendo? O que você fez? Ambos estavam envolvidos em algo bem maior que eles. E Samuel estava prestes a estourar a realidade que eles conheciam. O tempo parecia permanecer, mas os segredos já não podiam mais viver na escuridão. Se eu contar, talvez não sobreviva. Mas é verdade. Você não é só um barbeiro. Você é um dos herdeiros da fortuna que todos cobiçam. E o quadro, ele é uma chave. As palavras de Samuel ressonaram como um trovão. A vida de Diego virou de cabeça para baixo. O quê? Um herdeiro? Eu não tenho esse tipo de conexão. Eu não! Ele estava ofegante, cada palavra picando como um fio de navalha. É verdade, Diego. Você não sabe, mas tudo começa há muito tempo. A cada pintura que eu fiz, a cada eu estava buscando por você. Eles acham que me encontraram, mas sempre foram atrás de quem na verdade sou.
O olhar de Samuel estava ardendo, misturando dor e raiva, enquanto à sua volta o caos se tornava uma tempestade. Diego estava paralisado. Então, como eu estou envolvido nisso? O que você está dizendo não faz sentido. A realidade dele estava sendo quebrada em pedaços. E no meio de todo o tumulto, a mulher se virou. Como você pode fazer isso, Samuel? Você tinha uma escolha e não fez. A chance de sair e nunca mais voltar. Shhh! Eu não vou deixar que você corte outra parte da minha vida. Samuel gritou, sua emoção escapando como um furacão. Era um momento catártico que se dividia entre identificação e raiva, e Diego estava no centro de tudo isso. E em um movimento que surpreendeu a todos, a mulher disparou um tiro no ar. O som explodiu e ficou ecoando por milímetros. Desisto, ela gritou, enquanto a realidade se despedaçava ao redor deles. No instante em que a bala disparou, tudo ficou em câmera lenta. A vida deles estava prestes a mudar para sempre. O que faria a verdade agora revelar? Isso valeria a pena? Ou seria a queda deles em um abismo de desespero? As últimas palavras de Samuel permaneceriam no ar, fundindo-se com tudo o que acontecia. Diego, se eu não sair daqui, a verdade pode se perder, e você poderá nunca saber quem realmente é. E assim, a barbearia, com suas lembranças, transformou-se em um campo de batalha, em que cada um lutava por algo maior do que apenas suas vidas. Mas agora, a pergunta era, a que custo? Diego sentiu a tensão no ar, como um fio prestes a se romper. O grito ensurdecedor da mulher reverberou na barbearia. Mas o pânico estava tão denso que ele mal conseguia respirar. O impacto do tiro ainda ecoava, e ele simplesmente não sabia como tudo havia chegado a esse ponto. Todos estavam prestes a desmoronar. Então, de repente, um grito cortou a confusão. Era Samuel. Não! Você não pode fazer isso! Ele se virou para a mulher, os olhos transbordando de desespero. Mas então, algo inesperado aconteceu. Quando o veterano, pai de Samuel, deu um passo à frente para tentar acalmar a situação, um segundo tiro disparou. O homem interno havia puxado o gatilho de novo, mas o tiro não estava apontado para Samuel. A bala atingiu o veterano, que caiu no chão com um baque surdo, o corpo inteiro se contorcendo em um ato final de dor. O mundo de Diego virou de cabeça para baixo. Não! Sua voz saiu como um rugido, e ele correu para o lado do homem caído. O caos transformou-se em um silêncio aterrador. Todos congelaram, e a cena diante deles parecia um filme em câmera lenta. O sangue manchou o chão de ladrilho branco. A mulher, que em algum momento tinha encarado tudo com ferocidade, agora estava paralisada, seus olhos arregalados, revelando a devastação. Meu Deus, o que você fez? Clara sussurrou, sua voz trêmula ecoando na barbearia como um fantasma do passado. Agora todos estavam divididos entre a tensão do momento e a tristeza crescente que tomou conta do ambiente. Diego agarrou a mão do veterano, mas ele já não respondia. O olhar do homem estava fixo no vazio, perdido em algum lugar muito longe. A verdade era que naquele momento, a vida de Samuel estava sendo desafiada de maneiras que ele nunca poderia imaginar. Samuel, isso não pode estar acontecendo. Diego estava em choque. Ele simplesmente não conseguia processar a cena diante dele. As revelações, os segredos e o passado honravam uma conexão que parecia ter sido desenhada para se romper de forma cruel. O homem interno, vendo a devastação que havia causado, hesitou. O que você está fazendo? Ele é seu pai.
Você não entende? Ele parecia ter perdido um pouco de sua bravura, como se a realidade finalmente tivesse atingido seu cerne. Não é meu pai! Samuel gritou, sua voz se transformando em uma tempestade de emoções. Esse homem não é nada para mim. A raiva e a dor misturaram-se em seu grito, revelando a profunda confusão com a qual ele estava lutando. Você não pode só acabar com ele e achar que isso não vai ter consequências. Mas entre o tumulto, um novo som emergiu. A porta dos fundos se abriu novamente, e mais homens armados começaram a entrar, mas não estavam sozinhos. Onde está o quadro? Um deles gritou, empurrando a multidão. O clima ficou tão eletricamente carregado que a tensão era palpável. O homem terno virou-se dando um passo atrás, completamente apanhado de surpresa. Vocês estavam indo embora. O desespero tomava conta de sua voz, uma fraqueza que ele não havia demonstrado até aquele momento. Diego olhou para Samuel, que agora estava cercado pela confusão dos eventos. Samuel, precisamos sair. Precisamos pensar. Mas Samuel não estava ouvindo. Estava imerso em seu próprio inferno, seus olhos aquecendo com lembranças e arrependimentos que pareciam lhe esmagar. Então, no meio do caos, algo estourou. O teto da barbearia começou a ceder, e em um momento de pura fraqueza, todas as luzes se apagaram. O que havia sido um espaço de transformação, agora estava sendo transformado em algo como um labirinto de horrores. A fumaça começou a invadir enquanto o chão trepidava. Samuel e Diego se entreolharam em um instante de entendimento. A verdade está prestes a ser revelada, antes que tudo termine. Samuel sussurrou, quase como uma oração. Eles sabiam que algo precisava mudar, mas em que direção? E assim, com o passado colidindo com o presente, a narrativa que construíram estava prestes a ser desnudada, e as vidas deles se entrelaçavam de forma inextricável. A última imagem que Diego teve foi de Samuel abrindo a mão, revelando uma pequena pintura amarelada. Era o quadro que mudaria tudo. Você está pronto, Diego? A pergunta pairou no ar, uma dúvida que poderia transformar o destino deles para sempre. E ali, entre a escuridão e a luz, a história de quem realmente era Samuel estava prestes a se desvelar. E a conexão entre eles poderia ser mais potente do que nunca. Mas qual o preço que teriam que pagar para descobrir a verdade? Diego se virou para Samuel, que estava paralisado pela intensidade do momento. O homem de terno, caído no chão, olhava para o teto com uma mistura de surpresa e dor. O silêncio pesou, como uma lâmina afiada. Antes de qualquer grito ou movimento, a tensão era palpável e a barbearia se tornara um cenário de desespero. Samuel, precisamos sair. Agora! Diego puxou o amigo, mas as palavras não pareciam penetrar no turbilhão de pensamentos de Samuel. Os olhos dele estavam fixos no pai caído, a dor rasgando seu peito. Ele é meu pai, murmurou, com a voz embargada. Diego sentiu um nó na garganta. O que aconteceria agora? Subitamente, a porta dos fundos se abriu com violência e mais homens armados entraram na sala. O caos se intensificou. Cadê o quadro? Um deles gritou, enquanto o olhar nervoso passava de Diego a Samuel e para o corpo caído. Foi tudo uma armadilha. O homem de terno conseguiu dizer, o tom de sua voz se moldando entre o desespero e a raiva. Ele nunca seria livre. O quadro é a chave. Samuel, ainda em choque, olhou para Diego. A chave para quê? O mundo parecia desmoronar ao redor dele. Ele estava preso entre seu passado, o presente caótico e um futuro incerto. Samuel, vamos! Gritou Clara, puxando-o pela mão.
Diego seguiu o impulso, mas uma nova onda de barulho fez todos se virarem. O teto começava a ceder e pedaços de gesso caíam ao redor deles. Emiliano, o veterano, gritou: proteger a saída, se dispersar. Era agora ou nunca. A urgência tomou conta, e Diego não hesitou mais. Samuel, me dá a pintura. Vamos usar isso para escapar. Com um movimento rápido, Samuel tirou a pintura do bolso, a imagem quase brilhando em meio à confusão. Mas, e se não resolver? E se tudo se perder? Hesitou. Diego olhou nos olhos dele. Havia determinação ali, mas eles precisavam agir. Confie em mim, você tem algo que eles não têm. A verdade, disse Diego, puxando Samuel em direção à saída. As paredes tremiam e os homens armados se atiravam uns contra os outros, formando um caos que era quase surreal. De repente, a imagem se tornou mais clara para Samuel. Está bem, eu confio em você. Ele segurou firmemente a pintura e, com um gesto decidido, levantou-a em um movimento dramático, assustando os homens que se aproximavam. O quadro, ele é nosso, e eu não vou deixá-los levá-lo. Samuel gritou. Um grito que ecoou na barbearia, enquanto a fumaça começava a preencher o ar. E assim eles correram, se embrenhando na multidão que estava em pânico. A verdadeira batalha estava apenas começando, mas Diego sabia que agora estavam juntos. Samuel faria qualquer coisa para se libertar, e Diego, por sua vez, não deixaria um amigo para trás. Vamos! Rumo à saída! Gritou Diego, puxando Samuel e Clara, enquanto o chão se partia sob seus pés. Eles finalmente alcançaram a porta, mas quando estavam prestes a sair, o homem de terno ainda estava ali, drasticamente enfraquecido, mas decidido a não perder a batalha. Samuel, não deixe que eles te enganem. A verdade está na pintura. Uma onda de adrenalina correu pelos corpos deles. Diego sabia que isso era a chave, não apenas para os segredos de Samuel, mas para uma liberdade que sempre pareceu escapar. O que eles não entendiam era que o futuro ainda estava em jogo. A liberdade estava a poucos passos, mas o preço poderia ser mais alto do que poderiam imaginar. Quando finalmente cruzaram a porta, cada um se perguntou se, ao fugirem daquela barbearia, escapariam também de si mesmos e de todas as mentiras do passado. A noite se fechou em uma escuridão inquietante, mas lá dentro, uma luz de esperança começava a brilhar. A verdade ainda estava por vir, e com o último olhar para a barbearia, um capítulo se fechava e um novo começava. E você? O que acha que vem a seguir? Precisa saber. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Não espere nem mais um segundo. Este é o momento para demonstrar seu apoio.